Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Vamos trabalhar história da igreja. Hoje nós vamos aprender como surge o Papa. De repente você fala, mas como que tem o Papa? Eu vejo o Papa Francisco, mas de onde vem? Como é que isso funcionou? Como que isso entrou no cristianismo? Vamos aprender agora, ok? Então primeiro eu vou pôr aí um slide para você, desenvolvimento do poder na igreja romana. Então, guardou? Nós vamos ver como esse poder aconteceu. Então, dá uma olhadinha nesse mapinha. Eu vou expandi-lo na tela, tá? Aí você vê, então, os centros das igrejas. De novo, os patriarcados, que eu já ensinei na aula anterior. Então, nós temos aí do lado ocidental, né, no Império Ocidental, que foi dividido. O Império Romano já está dividido. Aprendemos na aula passada. Então, nós temos Roma como sede. Do Império Romano Ocidental. E do Oriental nós temos Constantinopla, que é a capital, nós temos Antioquia, nós temos no 4 Jerusalém e no 5 Alexandria, tá bom? Muito bem. Agora, se no Império tinha um líder, na igreja também não precisava de ter um líder, isso é uma coisa automática. Agora, quem seria o líder? Porque os patriarcas governavam os bispos governavam os presbíteros. Agora, quem governará os patriarcas? Quem será o líder, o cabeça? Porque no império tem um líder. Então, logo, a igreja também, que tem um governo, uma igreja tem a parte administrativa. Então, quem governará os bispos? Aí que é interessante. A igreja de Roma, ela citava 2 textos. Olha que interessante. Aliás, estão lá no Vaticano estes textos. Eu vou pôr aí na tela para você ver. O texto, olha aí na tela, de João 21:17. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse para quem? Para Pedro. E Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está vendo? Embora essa interpretação não é correta, tem uma diferença de Pedro e de pedra, mas nós vamos deixar isso para frente, tá? Agora o que importa é que a igreja usava esses 2 textos para pedir, para ser a líder de todos os bispos. Agora, interessante que os bispos de Roma, deixa eu pôr para você ver os slides, olha o que está escrito aí. Os bispos de Roma eram muito mais fortes, sábios, enérgicos que os de Constantinopla. Porque Constantinopla, lembra que o imperador ficava lá, era a capital? Então eles tinham todo o suporte do imperador. Mas do lado ocidental está tendo um vácuo de poder, está uma disputa, tem invasão, então há uma necessidade de uma dedicação maior dos bispos na questão administrativa, na questão política, vamos dizer assim. Interessante também, olha esse slide aí, que a igreja de Roma permanecia como uma coluna de ensinos ortodoxos. Olha aí, não tem ainda idolatria na igreja, imagem, essas coisas, tudo isso ainda é proibido, não pode, ok? Muito bem. A igreja, olha esse outro slide, a igreja de Roma apresentava um cristianismo prático. Por quê? Porque ela ajudava outras igrejas, ela é uma igreja rica, a igreja de Roma, e ela ajudava muito os pobres, os irmãos mais necessitados, ela colocava a mão na massa, vamos dizer. Além da parte espiritual, ela tinha toda uma questão social, que ela realmente ajudava as pessoas, os necessitados, evangelizava muito mais. Porque ela sofria, Roma sempre estava sofrendo ataque dos bárbaros, de outros povos, então ela usava a evangelização como forma de conquistar esses inimigos. E a igreja de Roma era mais independente, olha aí na tela. Por quê? Porque lá no Império Oriental nós temos a figura, ou nós temos o imperador, então a igreja está subordinada ao imperador. Agora Roma não. Por quê? Porque no ano 400, a coisa estava tão confusa que já no ano 476 cai o Império Romano do Oriente, ou melhor, do Ocidente, onde ficava Roma, do Ocidente, ok? Muito bem. Um outro fator importante, olha aí na tela, no
No Concílio de Calcedônia, na Ásia Menor, em 451 depois de Cristo, Roma já ocupa o primeiro lugar. Olha que interessante. Então Roma já vai se destacando. O Papa, veja que situação. O Império caiu no ano 476 depois de Cristo. 476. Império do lado de Roma. Do lado de Roma. Não o oriental. O oriental vai durar ainda mais 1000 anos. Tá? Então, com a queda do Império ocidental, houve um vácuo no poder. O povo precisava de um líder. Não tem mais imperador. Por quê? Ficaram brigando entre eles, os generais. Acabou que os bárbaros invadiram e os soldados não tinham mais disciplina, enfim. Então precisava alguém socorrer o povo, alguém ditar normas. E ninguém melhor do que o bispo de Roma. O bispo, aí começou a ser chamado de Papa, que quer dizer papai. Ele era o pai dos pais. E realmente o Papa, nesse período, o bispo de Roma, que começa a ser chamado Papa, ele tinha um cuidado, um zelo, ele defendia realmente os mais necessitados, ele ajudava a proteger, muitas vezes, dos imperadores, dos reis, dos proprietários de terras, a opressão. Ele lutava contra isso. Ele procurava fazer justiça social. Então, automaticamente, o bispo de Roma foi ocupando este lugar. E os demais subordinados na hierarquia foram realmente fiéis, obedeciam o que aquele bispo de Roma, o patriarca de Roma, falava. Eles eram unidos, e unidos até hoje. Até hoje funciona a hierarquia da igreja romana. Então aí começa a surgir o Papa, essa figura que foi ocupando aquele vácuo de poder com a queda de Roma. Então o Papa, o patriarca de Roma, assume tanto o poder espiritual, que é da igreja, como também o poder temporal, a questão política. Tá bom? Começou bem. Quando nós estudamos história, fez boas coisas estes primeiros patriarcas chamados papas, tá bom? Mas não continuou dessa forma. Nós vamos ver como nós vamos estudar na próxima aula a entrada já do culto a Maria, que já estava acontecendo na cidade de Éfeso. Nós vamos ver a entrada da idolatria e também a corrupção entrando na igreja, ok? Mas esse é assunto para a próxima aula. Não vai perder a próxima aula. Muito bem. E nós estamos estudando desde o edito de Constantino, no ano 313. O que é esse edito? Um documento que Constantino fez liberando, autorizando a religião cristã. Ele não proibiu outras religiões. Ele apenas permitiu que as pessoas servissem a Jesus, que o cristianismo podia exercer a sua fé em Cristo, né? Era proibido antes dele. Nós já aprendemos tudo isso daí. Bom, e nós estamos estudando até a queda de Roma, em 476 depois de Cristo. 476 cai o Império Ocidental. O Império Oriental vai durar aí mais ou menos mais 1000 anos, tá? Então, se você perdeu essa aula, deixa eu pôr aí para você dar uma olhadinha aí. A divisão do Império, ela acontece em 395, tá? Então foi dividido em 2 impérios. O Império Romano foi dividido. Então uma parte ficou sendo chamada Império Ocidental e outra parte Império Oriental. Então no Império Ocidental adotou-se o latim. No Império Oriental continua a língua grega, a língua do Novo Testamento. Tá vendo aí na tela? Então essa divisão oficial se deu no ano 395 e não durou nem um século, porque no ano 476 deixou de existir o Império Ocidental, cai o Império
Romano Ocidental. O outro lado, que é o Império Oriental, com sede em Constantinopla, vai viver aí mais 1000 anos aproximadamente. Nós também falamos sobre as sedes do cristianismo desta época. Então olha aí na tela: Jerusalém, Antioquia da Síria, Alexandria, Constantinopla e Roma. Só estou dando uma passadinha, que isso daí já é matéria dada. Falei na aula passada do concílio em Éfeso, na cidade de Éfeso, no ano 431. O que é um concílio? A reunião de todos os bispos do Oriente e do Ocidente para discutir uma questão teológica. O primeiro deles, nós vamos ver, a primeira reunião com toda a liderança aconteceu em Jerusalém, está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos foi a primeira reunião com a liderança. Depois nós temos o ecumênico, que são todos do Oriente e do Ocidente, no ano 325, que é o concílio de Nicéia. Lembra do presbítero Ário, que estava negando a divindade de Cristo? É matéria dada. E no ano 431, olha aí na tela, a discussão era sobre a divindade de Cristo. Então veja, hoje para nós que temos a Bíblia em mãos, tudo fácil, você entra na internet, tem Bíblia online, todo crente tem Bíblia, mas imagine naquela época onde grande parte da população era analfabeta. Se até hoje nós temos analfabetos, pessoas que não sabem ler e escrever, imaginem naquela época então. Muito bem. O que acontece? A discussão era sobre a divindade de Cristo, que até já falei em aula passada da palavra Theotokos. Theo, Deus, tocos, parir. Quer dizer, Maria deu à luz a Deus. Maria, portadora de Deus. É verdade, porque Jesus é Deus. Nós estamos aprendendo em teologia sistemática que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Tá? Pega lá na teologia sistemática. Então veja, Maria, o Espírito Santo gerou em Maria. Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, sendo Maria ainda virgem. E ela ficou grávida e ela deu para Jesus. Jesus herdou de Maria a natureza humana sem a culpa, sem o pecado. Então ele é 100% homem, mas ele também é Deus. Ele é Deus de Deus, da mesma espécie, do mesmo gênero, da mesma substância. Então veja, aí, ora, mas se Maria é mãe de Jesus, que Jesus é Deus, então ela é uma deusa? Não, ela não é uma deusa, ela é humana. Mas acontece que na cidade de Éfeso também antes tinha o culto à deusa Diana, que foi proibido o culto à deusa Diana. Foi proibido o culto pagão, mas por um decreto do imperador. Aí o que acontece? Na época de Constantino, ele tolerou outras religiões. Ele não proibiu outras religiões, mas nesse período a religião pagã está proibida. Agora, se a pessoa estiver envolvida com o paganismo, sofre também pena de morte. Agora inverteu a situação. Então, muitos se tornaram cristãos por um decreto, por uma canetada, por uma assinatura do imperador. Então as pessoas não se converteram. Elas foram obrigadas a pertencer ao cristianismo. É diferente de uma pessoa que se converte ao cristianismo. Então essas pessoas vieram para a igreja, mas sem nascer de novo, sem libertação. Então trouxeram para a igreja os costumes do paganismo, e entre eles era a adoração da deusa Diana. E se você observar o culto a Maria, é muito parecido com o culto que era praticado no paganismo. Eles tinham vários deuses. Então, neste período que já começa a entrar na igreja a idolatria. A idolatria. Embora seja proibido o uso de imagem de escultura na igreja, só vai ser assinado pelo Papa, a liberação, oficializado pelo Papa, no 8º século.
por São Damasceno. O São Damasceno que vai escrever um tratado teológico, e nós vamos aprender como que ele concebeu essa questão de liberar as imagens, qual era a ideia dele para liberar a imagem, as imagens de escultura para os cristãos. Mas até aí era proibido, mas nem todos obedeciam. Então nesse período nós já vamos começar a ver a idolatria entrando na igreja, o mundanismo entrando na igreja. E em função disso, pessoas tementes a Deus, pessoas que realmente tinham compromisso com Deus, muitas dessas pessoas começaram a abandonar, deixar a igreja e viver uma vida separada. E este movimento nós chamamos no estudo da história da igreja de movimento monástico. Viver isolado, viver separado de tudo, porque não estavam suportando a situação que a igreja estava vivendo, aquele culto formal, a venda de cargos na igreja, a idolatria entrando na igreja, os costumes pagãos entrando na igreja. Então muitos começaram a abandonar. O fundador, tem um fundador, olha aí na tela aí, o Santo Antão. Antão, um homem piedoso, temente a Deus, e para viver uma vida separada, ele foi embora. Foi viver na região do Egito, viver em caverna, viver isolado de tudo e de todos, sozinho. Então, o fundador aí, segundo a história, é o Antão, ano 320 depois de Cristo. Veja como a igreja estava já nessa época. E aí nós temos dois movimentos. O movimento dos que vão deixar a cidade e viver isoladamente nas cavernas, principalmente na região do Egito, e o movimento daqueles que vão viver em grupos. Você vai ver agora como surgiram os mosteiros. Os mosteiros que você vê hoje, em São Paulo tem, no Rio de Janeiro tem, esses mosteiros católicos surgem nesta época. Então na aula que vem nós vamos ver estas duas classes de monges. Os monges que vivem de forma isolada, sozinhos, cada um no seu lugar lá, retirado, e os que vivem em grupos. Nós vamos estudar, só que é na próxima aula. Chega de moleza, vamos trabalhar? Matéria de hoje, história da igreja, e o ponto é o movimento monástico, que começamos a estudar na aula passada. Eu disse na aula passada que quem fundou esse movimento foi Antão, no ano 320. Olha uma imagem dele aí, depois de Cristo, 320 depois de Cristo. Por que surgiu esse movimento? Nós aprendemos na aula passada que depois do decreto do imperador, obrigando todos a se converterem, proibindo o paganismo, aí as pessoas só podiam ter uma religião, a religião cristã. Tornou-se a religião oficial do Estado. E outras religiões são proibidas, pode até, tem pena de morte para quem desobedecer o imperador. Aí as pessoas não estão mais se convertendo, vieram tudo para a igreja sem se converterem. Imagina o desastre que foi esse período. E aqueles homens piedosos que temiam a Deus, viram a imagem de escultura entrando na igreja, embora ainda fosse proibida, mas estava entrando na igreja. O culto a Maria. Já começou aí o culto a Maria. E começaram, ficaram escandalizados. Meu Deus, estão saindo fora da palavra, da Bíblia, as heresias estão entrando na igreja, o paganismo, o mundanismo. Então estas pessoas piedosas, tementes a Deus, pessoas até de famílias nobres, pessoas com bom poder aquisitivo financeiro, pessoas ricas, abandonaram a igreja, as cidades onde tinham as igrejas e foram viver no deserto. Queriam viver longe do mundanismo. E aí nós aprendemos já na aula passada que surgiram dois grupos. O primeiro deles, olha aí na tela, são os anacoretas. Quem eram os anacoretas? Aqueles cristãos que viviam sozinhos no deserto, como foi o caso de Antão.
Então a pessoa ia para o deserto, arrumava lá uma caverna, um buraco lá na rocha e ficava lá sozinho, meditando, orando, buscando a Deus. Olha que interessante. E o outro grupo são os cenobitas. Olha aí na tela os cenobitas. Então os cenobitas são cristãos que viviam em comunidade no deserto. Aí surgem então os mosteiros. Olha que interessante. Então o grupo ficava também, levantava bem cedo, orava a Deus, cantavam hinos, adoravam a Deus em grupo e iam melhorando a situação. Plantando, cultivando. Os monges também eram pessoas de cultura, iam fazendo cópias dos textos sagrados, dos escritos, porque na época não tem a imprensa ainda, era tudo feito à mão. Daí a palavra manuscrito. Olha que papel importante estes monges desenvolveram. Porém, como estas pessoas de bem deixaram a igreja, aí que a cidade onde estavam as igrejas, o povo, piorou mesmo. Porque se as pessoas piedosas que temem a Deus abandonarem, no caso, abandonaram as cidades, aí piorou mesmo. É como hoje. Como hoje o crente fala, não vou mais viver na cidade não, porque na igreja eu estou vendo coisas que eu não estou gostando, eu vou embora, vou viver no morro. Não vai adiantar nada, porque o crente não é a luz, não é o sal da terra. Então ele tem que viver na comunidade, para que ele possa refletir a luz de Cristo. Então essa experiência tem o lado positivo, mas tem o lado negativo. O lado negativo. Do lado positivo, produziram muito material, eles ajudavam as pessoas carentes. De repente um viajante estava na estrada, era agredido por ladrões, sofria um acidente, levavam para o mosteiro, cuidavam desta pessoa. São dos mosteiros que surgem os hospitais, as santas casas. Você sabia disto? É dessa ideia, deste período. Então prestaram um serviço, buscaram, mas só que o que acontece? As pessoas ricas da época que estavam na cidade, que também tinham compromisso com Deus, muitas vezes destas famílias, que um membro foi viver lá no monte, foi viver no mosteiro, quando elas morriam, elas doavam para o mosteiro, doavam os seus bens, deixavam ali para os mosteiros, e os mosteiros foram se enriquecendo. E aí, o pecado, quando a pessoa vai para o monte ou vai viver numa montanha isolada, ela sai junto do grupo, mas o pecado vai junto com a pessoa. O vírus do pecado está dentro da gente. Nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, mas nós ainda pecamos. O vírus do pecado está dentro da gente. Então não adianta viver isolado, que vai pecar da mesma forma. E aí, estes centros religiosos têm o papel positivo, mas também têm o papel negativo. E sobre a parte tanto positiva como a negativa, eu vou falar. Na próxima aula de História da Igreja, nós vamos ver o que aconteceu com estes mosteiros, com estes grupos que viviam separados das cidades, isolados, tá bom? Não vai perder a próxima aula. Agora nós já aprendemos como formou a Igreja Católica Apostólica Romana, como surgiu o Papa, e nós vamos ver na matéria de hoje, no ponto de hoje, nós vamos ver alguns dirigentes da Igreja Imperial, porque o imperador, ele oficializou, ele colocou o cristianismo como igreja oficial, como igreja do Estado, e proibiu o culto a outras religiões, ao paganismo. Ele proibiu isso, nós vimos na aula anterior. Então, estas pessoas, elas são importantes porque desenvolveram, cuidaram da nossa fé, combateram seitas, heresias. E o primeiro que eu quero mostrar para você, olha aí na tela, é Atanásio.
Atanásio é do ano 296 até 373. Lembra do Concílio de Nicéia, que nós já aprendemos aqui sobre o credo que foi desenvolvido sobre a Santíssima Trindade? Inclusive, esta confissão de fé está no apêndice da nossa Bíblia apologética. Se você já adquiriu a sua Bíblia, verifique aí que você vai encontrar. Muito bem. E olha só o que ele diz, olha de novo aí o Atanásio. Se o mundo for contra a verdade, então Atanásio será contra o mundo. Olha que homem, que palavra, piedoso, temente a Deus, e foi muito usado por Deus, muito estudioso, muito conhecimento. Se você ler o credo de Atanásio, as confissões de fé que estão aqui na Bíblia apologética, olha, eu estou com ela aqui, credos históricos, na página 1475, credo niceno. Se você ler, você vai ver que todo o argumento desta confissão de fé é bíblico. Vale a pena ler. Muito bem. Depois nós também temos Ambrósio de Milão, ano 340 397. Um homem muito piedoso. Olha, eu vou explodir na tela o que ele escreveu, só para você ter uma ideia do compromisso que este homem tinha com Deus, com a palavra. Olha aí na tela. Cristo não está dividido, é um. Se o adoramos como Filho de Deus, não negamos seu nascimento através da Virgem. Mas ninguém deve ampliar este entendimento a Maria. Maria era o templo de Deus, mas não Deus no templo. Portanto, apenas aquele que estava no templo deve ser adorado. Olha que palavra interessante. Olha aí de novo. Maria era o templo de Deus, mas não Deus no templo. Portanto, apenas aquele que estava no templo deve ser adorado. Olha que coisa importante, tá vendo? Entre o ano 340 e 397, nós já encontramos pessoas querendo colocar heresias na igreja. Nós já vamos ver como começa o culto a Maria. Nós já aprendemos isso em aulas anteriores, mas veja que este homem, Ambrósio, já combatia esta heresia, porque as pessoas estavam confundindo. Então, embora Jesus, sendo Deus, estava no ventre de Maria, nós devemos adorar só Jesus, não Maria. Mas, infelizmente, não é isso que nós vemos no catolicismo romano. Mas veja que isso já era combatido nos primeiros séculos da igreja cristã. Depois nós vemos João Crisóstomo. Olha aí na tela. João Crisóstomo, ele é do ano 345 a 407. Vamos ver o que esse homem de Deus falou? Olha aí na tela, vou explodir para você. Você deseja honrar o corpo de Cristo? Não ignore quando ele está nu. Não o homenageie no templo vestido com seda, quando o negligencia do lado de fora, onde ele está mal vestido e passando frio. Ele que disse, este é o meu corpo, é o mesmo que diz, tu me vistes faminto e não me destes comida. E quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim fizeste. Mateus 25, 40. Que importa se a mesa eucarística está lotada de cálices de ouro quando seu irmão está morrendo de fome? Comece satisfazendo a fome dele, e depois, com o que sobrar, poderás adornar também o altar. Tá vendo? Ah, mas por que eu selecionei esse texto? Por que eu li isso aí? Porque a igreja, neste período, ela entra no formalismo, ela já está sendo adornada com bens materiais, porque a igreja se torna aliada ao império. E aí, o que acontece? A igreja está bonita, os cálices, tudo, e o povo passando fome, o povo necessitado. Então,
Ele está fazendo aqui uma alerta sobre esta situação. De que adianta a igreja, a pompa, tudo, os sacerdotes com aquelas vestimentas, aquele luxo, sendo que do lado de fora os nossos irmãos estão passando necessidade. Então, não é proibido adornar o templo, adornar a igreja. O que não pode é deixar as pessoas passando necessidade, passando fome. Então, depois que ajudar os irmãos, aí sim, aí o que sobrar, investe em cálice de ouro. Essa é a ideia. Mas ele disse isso aqui porque esta era a situação da época. Tá vendo? Um outro que nós já falamos dele também é o Jerônimo. Jerônimo é do ano 340 a 420. Ele é um homem também piedoso, muito estudioso, e ele foi para Belém e ficou lá em Belém, isolado, para traduzir a Bíblia. Ele que traduziu a Bíblia para o latim, que é a Bíblia que nós já aprendemos, a Vulgata Latina. Bíblia oficial da Igreja Católica, uma excelente Bíblia. Então foi este homem de Deus que fez esse trabalho. E por último, hoje eu quero apresentar para você um trechinho da fala de Agostinho, maior teólogo, aí, um dos maiores teólogos da Igreja Católica e respeitado também por nós protestantes. O Agostinho é do ano 354 a 430. Olha o que ele escreveu, olha aí na tela, vou explodir para você. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então aí está Romanos 13, de 13 a 14. Então um homem muito piedoso, temente a Deus, escreveu livros que até hoje são admirados e lidos por nós cristãos. Então estes homens, embora lembra que nós aprendemos que muitos deixaram a igreja, foram viver de forma isolada, nos mosteiros, nas cavernas, porque achavam que a igreja estava mergulhada no pecado, aquele formalismo, as pessoas vinham do paganismo sem conversão. O que aconteceu com a proibição do culto pagão trouxe esse prejuízo para a igreja, mas mesmo assim nós vamos encontrar neste período homens piedosos, homens tementes a Deus. Citei só alguns, tem muitos, tá bom? Bom, agora, quais foram as causas do crescimento do poder papal? Causas do crescimento do poder papal. Lembra que eu falei que o império caiu o império romano, o império ocidental, e estava sem governo. Houve um vácuo no poder. E o povo viu no bispo de Roma, porque nós temos 5 centros do cristianismo, nós já aprendemos, nós temos um em Roma, um em Alexandria, um em Jerusalém, Antioquia e Constantinopla. Estes ficam do lado oriental. Do lado ocidental nós só temos Roma, na Itália. E naquela confusão, sem um poder secular, houve um vácuo no poder. E o povo, agora com a nova religião, a religião cristã, precisava de um líder. E ninguém melhor para liderar naquela época do que o bispo de Roma, que passa então a receber esse nome de Papa, quer dizer, papai, vamos traduzir dessa forma, padre, pai, papa, papai, porque ele era o pai de todos, é ele que comandava toda a igreja. E se ele era responsável pela vida espiritual das pessoas, e existe a necessidade de alguém assumir a responsabilidade pela vida material, temporal das pessoas, ninguém melhor do que o Papa, porque o Papa vai governar agora com os princípios cristãos. Então, o que acontece? Ele vai
fortalecer a justiça, o fortalecimento da justiça. Porque muitos oprimiam o povo, muitos reis, governantes, e o Papa vai fortalecer a justiça. Não vai mais permitir que o povo seja oprimido. Os primeiros bispos eram homens realmente piedosos, tementes a Deus, que agiam em conformidade com a palavra de Deus. Eu já ensinei aqui que neste período a imagem de escultura, ela está em muitas igrejas, mas ela ainda é proibida. Ela não tem autorização, ela não tem um documento oficial dizendo que aquilo era permitido, era proibido. Aliás, eles até quebravam, não podia ter imagem na igreja. Embora, como todos foram convertidos não, viraram cristãos numa canetada, porque foi proibido ter outro tipo de adoração, o paganismo foi proibido. Então as pessoas vieram para a igreja, mas não eram convertidas. Então elas trouxeram muitas práticas do paganismo, e aí acabaram fazendo uma adaptação. Nós vamos entender isso mais na frente. Bem, então fortalecimento da justiça, olha aí, tá? Então os papas, os primeiros bispos de Roma, fizeram esse bom trabalho, fortaleceram a justiça, porque não havia. Outra coisa, as incertezas do governo secular. Os generais romanos ficavam brigando, disputando o poder entre si, um matava o outro, aí aquela confusão, e isso foi enfraquecendo o governo, foi formando um vácuo no poder. Então essas incertezas abriu a oportunidade para que uma pessoa firme, com autoridade, pudesse assumir. É aí que entra o poder papal, o poder da Igreja de Roma. Outra coisa importante, olha aí na tela, firmeza do governo da Igreja. Por quê? Porque até hoje funciona a hierarquia da Igreja Católica. Veja que o padre, por mais distante que ele esteja de Roma, ele é obediente ao Papa. Então, essa estrutura da hierarquia funcionou muito bem e funciona até hoje. Veja que ela tem uma estrutura, uma hierarquia muito boa, que é uma instituição de quase 2000 anos e funciona até hoje. Então essa firmeza, essa autoridade do Papa e a obediência daqueles que pertenciam ao clero também ajudou muito no fortalecimento do poder papal, ou seja, todos estavam falando a mesma língua, tá bom? Então tudo isso ajudou. Porém, nós vamos ter que abrir agora um parênteses. Por quê? Porque no ano 622, depois de Cristo, ano Domini, olha aí na tela, surge aí Maomé. Na verdade, ele nasceu no ano 570. O ano 622 é o início do calendário muçulmano, porque foi o ano que Maomé saiu de Meca e foi para Medina. Ele já é profeta aí, tá bom? Ele nasceu no ano 570, tá bom? E no ano 622, então, ele foge, ele sai de Meca e vai para Medina. Essa data ficou sendo a data oficial do calendário muçulmano. Deixa eu pôr na tela para você um mapinha rápido aí para você ver, eu vou expandir. Da Arábia, olha aí, tá vendo aí, ó, Meca e Medina, distância aí de 439,5 quilômetros, mais ou menos do Rio a São Paulo. Foi a distância que Maomé percorreu, tá? Esta fuga, esta saída, depois eu vou explicar o porquê isso aconteceu, é chamado pelos muçulmanos, é chamada de hégira, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Muito bem, isso no ano 622. Guardou essa informação? Então na próxima aula nós vamos ver como surgiu essa religião e qual foi a consequência
para o cristianismo. O que acontece com o surgimento desta nova religião, que é a segunda maior religião monoteísta do mundo, que adora um único Deus. O cristianismo hoje está por volta de 2,5 bilhões de adeptos, e o Islã com mais ou menos 1,5 bilhão. Tá bom? Mas isso a gente trata na próxima aula, não vai perder a próxima aula. Nós aprendemos como surgiu o islamismo, a segunda maior religião monoteísta do mundo. Nós aprendemos também que o ano do início do calendário muçulmano é o ano 622. Olha aí na tela. Por quê? Foi nesse ano que Maomé mudou para Medina, o ano da mudança dele. Ele sai de Meca e vai para Medina. Agora eu vou colocar um trechinho para você, um trechinho só, de um versículo, alguns versículos do Alcorão. Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. Então eu vou expandir aí na tela só um trechinho para você ter uma ideia do que acontece na época. Ele recebia essas informações, segundo o islamismo, o anjo Gabriel trazia para ele, e Maomé não sabia ler e escrever, então ele ia absorvendo, ele ia decorando, guardando tudo. E depois ele foi passando para os seus discípulos, e aí sim registraram o que ele recebeu segundo a tradição islâmica, tá? Então vamos ver um trechinho do que ele recebeu, segundo a tradição. Olha aí na tela, vou expandir para você. Diz assim: matai os idólatras onde quer que os encontreis, e capturai-os e cercai-os, e usai de emboscada contra eles. Quando no campo de batalha enfrentardes os que descreem, golpeai-os no pescoço, combatei os que não creem no último dia, e não proíbe o que Deus e seu mensageiro proibiram, até que paguem humilhados o tributo, que é essa taxa especial, para quem não era muçulmano, obviamente, e combatei-os até que não haja mais idolatria e que a religião pertença exclusivamente a Deus. Aí está aí onde você encontra esse sura aí, é a mesma coisa que capítulos para nós, tá bom? Muito bem. Por que esse texto é importante? A igreja cristã, o cristianismo, neste período, já está com imagem de escultura. Embora ainda não foi oficializado pela Igreja Católica, mas já se encontra em todas as partes, você vai encontrar imagens de escultura. Muito bem. Então o que acontece? Ele recebe uma ordem, segundo a tradição islâmica, de Alá, de Deus, para matar os idólatras. Então ele faz isso. Quando ele chega em Meca, não há resistência. E Meca era uma cidade idólatra. Então ele acabou com a idolatria. Né? Acabou com a idolatria e começa a conquistar, expandir a sua religião para outros lugares. E ele vai invadir, obviamente, toda aquela região da Ásia. E ele vai encontrar a idolatria em muitos templos. E a ordem que Alá, segundo o Alcorão, registrou, segundo esta revelação, era para matar os idólatras e também cobrar uma taxa destas pessoas que não eram muçulmanas. Um outro princípio interessante da religião islâmica é que ela divide o mundo em dois grupos. Olha aí na tela. Então, divide o mundo em Darul Islam, que é território do Islã, e Darul Harb, território de guerra. Então, quando é conquistado, é território do Islã, já é do Islã, é uma ideia, né? Tem um tratamento. E, fora isso, para conquistar todo o resto do mundo, que é chamado território de guerra. Então, aí começa o quê? A expansão do islamismo. Ou você pertence ao território do Islã, ou você está num território de guerra. Agora,
Quais as causas da expansão vitoriosa dos árabes? Olha aí na tela, causa da expansão vitoriosa dos árabes. Primeiro, causas religiosas. Veja que o Islã começa combatendo a idolatria, a imagem de escultura, e vai encontrar no cristianismo idolatria. E segundo a tradição, segundo a religião, Maomé recebe essa ordem, por isso que eu li para você um trecho do Alcorão, para matar os idólatras. Então, causas religiosas. O mundo cristão, infelizmente, está envolvido com a idolatria já nesse período. Causas econômicas. Cada vez que os muçulmanos, os seguidores de Maomé, iam aumentando o seu território, havia mais necessidade de sustentar, de alimento, de tudo, para manter o exército. Então, quanto mais o exército aumentava, mais necessidades econômicas ocorriam. Então, uma das causas da expansão do islamismo foi esta aí, uma delas, a necessidade econômica. Porque conquistou um território, venceu. Muitos aderem ao islamismo. E para manter esse grupo, precisa de mais território. E assim vai expandindo. Outra causa, a militar. Porque a igreja cristã tinha abandonado a guerra. Nos mosteiros ficavam copiando livros, ficavam drenando a terra, preparando, cultivando, abandonaram a guerra. Aquele exército romano já não existe mais. Tudo organizado, como a gente vê, você com certeza já viu a organização romana em termos militares. E os árabes eram mais aptos e ainda acreditavam que, destruindo a idolatria, estavam prestando um serviço para Deus. Então, além de habilidade militar, porque outra coisa importante também é que onde eles viviam no deserto, a vida era muito mais difícil, exigia muito mais da pessoa. Então eles tinham mais habilidade, eles tinham mais resistência na guerra. Então as causas militares também ajudaram muito, porque eles vão conquistar, vão obedecer a Alá, e segundo o texto que eu li, com a espada, né, matar os idólatras. Então eram mais habilidosos na guerra. E outra coisa interessante também, a afinidade racial e cultural, que era uma religião muito mais simples, e eles iam encontrando, as pessoas preferiam submeter ao exército muçulmano do que ficar dependendo do poder papal. Que nessa época também nós já vamos ver a corrupção na hierarquia da igreja. Então, essa afinidade também cultural, e outra coisa, eles também eram monoteístas. Eles criam também em único Deus, creem até hoje em único Deus, na existência de anjos, na existência do diabo, dos demônios, do céu, do inferno. Então já tinha, né, uma afinidade racial, porque são do mesmo grupo ali do Oriente, tem toda uma cultura muito parecida, e essa afinidade também religiosa nos pontos, uma religião muito mais simples de se entender, não era tão complexa como já estava a discussões teológicas em Constantinopla, na igreja oriental, na igreja do Império Oriental. E por último, a fraqueza dos adversários, que a igreja nesse período não queria guerra, ela preferia ficar jejuando, orando, meditando nos seus rituais, então preferia pagar o imposto do que reagir ao inimigo. Então tudo isto facilitou a expansão do islamismo, tá bom? Na próxima aula a gente continua aí e já vamos ver a oficialização da imagem de escultura da idolatria na Igreja Católica, mas esse é assunto para a próxima aula. História da igreja, a nossa história.
E nós estamos chegando perto aí, chegando já nos primeiros anos do Sacro Império Romano, Sagrado Império Romano. Vamos aprender um pouquinho hoje. Muito bem. Na aula passada, eu falei sobre a imagem de escultura na igreja. Então, ela era proibida, mas existia. Porque na época não tinha esse meio de comunicação que nós temos hoje, era tudo mais difícil. E muitos adotavam em seus templos, em igrejas cristãs, as imagens de escultura. No Império Bizantino, no Império do Oriente, eles não permitiam a imagem, só desenhos, né, que chamam de ícones, imagens em alto relevo, desenhos em alto relevo nas igrejas dos apóstolos, os santos da igreja, enfim, Maria, mas não imagem. Já no Oriente, no Ocidente, já usa-se imagem mesmo, como você vê hoje aí, né, nas festividades católicas. Muito bem. Mas nesse período, o Papa era contra, a igreja era contra. Então nós vamos encontrar o iconoclasta, que significa quebrador de imagem. Olha aí na tela. Iconoclasta, quebrador de imagem. Estes homens eram treinados, pessoas piedosas, padres da igreja. Eles iam no templo fiscalizar se tinha imagem. Se tivesse, eles quebravam tudo. Quebravam tudo, porque era proibido. Não podia. Era considerado idolatria. A igreja não permitia. Então foi isso que nós aprendemos na aula passada. Aprendemos também que o São Damasceno, um homem piedoso, João Damasceno, porque ele era da cidade de Damasco, na Síria. Um homem piedoso, coloquei até uma imagem dele, olha aí, que viveu entre o ano 675 e 749. Ele era muito estudioso, um homem piedoso e estudioso, e ele achava que a igreja precisava das imagens porque ela seria como a cartilha dos analfabetos. A maioria não sabia ler e escrever. Então, por meio das imagens, ia lembrando. Não é assim que a criança aprende, por meio de gravuras? Então, essa era a ideia dele. E ele desenvolve uma teologia, olha aí, latria, dulia e hiperdulia. Tá? Então, latria e dulia e hiperdulia são palavras gregas. Latria significa adoração. Tá vendo a palavra idolatria? Quem adora ídolos, que é proibida. A idolatria é um pecado gravíssimo, pior do que a prostituição ainda. E olha que prostituição é grave, mas pior do que a prostituição é a idolatria. Por que ela é pior? Porque a pessoa fica cega. O adorador de ídolos, ele é cego. Como é que Deus vai atender uma pessoa que adora uma imagem de escultura? Não, Deus é espírito, e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas o Damasceno, João Damasceno, esse homem piedoso, crente, ele desenvolveu essa teologia. Então o que ele ensinava? Olha, nós só podemos prestar latria, adoração a Deus, é verdade, mas podemos venerar quem? Estes homens piedosos que temeram a Deus. Então, por meio da vida deles, nós podemos chegar a Deus. Então, nós podemos prestar dulia para estes personagens, por meio das imagens. Olha aí, as relíquias. Está vendo como que a coisa vai acontecendo? Agora, por que hiperdulia? Já viu falar de hipermercado? O mercado grandão, né? Então, hiperdulia, uma dulia, uma veneração maior. Para quem? Para Maria. Porque Maria é mãe do Senhor. Então ela precisa ser venerada de uma forma maior do que a veneração aos outros santos da igreja. E aí ele conseguiu defender a sua teologia. E no concílio de Nicéia II, porque o primeiro concílio de Nicéia nós já estudamos. Foi o concílio que aprovou, que discutiu a Santíssima Trindade e foi provada na palavra Santíssima Trindade. Então veja, agora já nesse concílio, veja que diferença. O Papa vai aprovar a utilização de imagens de escultura na igreja, que é o ano 787 depois de Cristo. Então, se alguém perguntar para você quando que a imagem de escultura foi oficializada na igreja, quando que a igreja aceitou essa questão de veneração, de hiperveneração ou hiperdulia
a Maria. Quando surge isso? Quando isso é oficializado? Agora é um documento oficial, carimbado pelo Papa. 787 depois de Cristo. Agora a idolatria, as imagens estão oficializadas na igreja. Mas a teoria dele era aquilo: entrava na igreja, via as imagens dos santos, prestava reverência, venerava. Andava mais um pouquinho, via a imagem de Maria e perdulia, uma veneração maior. E quando chegava no altar, Santíssima Trindade, adoração. Está vendo a teologia dele? Agora eu pergunto para você, como é que a gente separa isso na cabeça? Como que a gente consegue fazer essa distinção? Não, agora eu estou venerando, agora eu estou adorando. Como? Quando você vê esses dias, né, a gente viu aí pelo país, esses cultos, estas questões, como que o católico consegue fazer essa separação? Você acha que dá para separar? Você acompanha as procissões, esses cultos, no caso do Brasil, a padroeira do Brasil. Não fica difícil? Então, essa é a situação que a igreja fica agora a partir do ano 787. É oficializado. O representante do cristianismo, na época, assim, no Papa, aprova então a imagem de escultura no templo. Já lá na igreja oriental, lá no Império Bizantino, que a gente chama, para Constantinopla, lá não pode ter imagem, até hoje não pode. Lá eles têm ícones, quadros em alto relevo. São quadros, gravuras, onde tem a gravura dos santos, mas não tem imagem. É proibida a imagem. Interessante, não é? É muito parecido, mas tem essa diferença, tá bom? Dominou esse assunto? Eu falei também na aula passada sobre a batalha que teve na França, na cidade de Tours, no ano 732, que Carlos Martelo, a pedido do Papa, formou um exército para combater o islamismo. Então a igreja agora lança a mão da arma, da espada, forma um exército para defender, para se defender contra o Islã, que vinha dominando tudo. Já tinha dominado o Oriente, menos Constantinopla, e agora, porque Constantinopla tinha defesas naturais, era difícil, então não conseguiram conquistar Constantinopla, mas foram invadindo a Europa. E quando chega na França, então, no ano 732, a igreja vence o exército muçulmano, quer dizer, reteve, parou ali o domínio muçulmano. Se não fosse isso, provavelmente nós teríamos outros símbolos religiosos no mundo, não seria a cruz. Mas nessa batalha, esse guerreiro, esse Carlos Martel, consegue vencer essa batalha, tá bom? E agora, na próxima aula, nós vamos ver a história do neto de Carlos Martelo, Carlos Magno, que começa então o Sacro Império Romano, ou seja, Sagrado Império Romano, tá bom? Que a igreja vai formar aí com um exército, vai ter um exército à sua disposição para defender o domínio temporal. Então a igreja, além do domínio espiritual que ela cuida, ela também vai cuidar do domínio temporal, tá bom? Com um exército chamado Sacro Império Romano, tá bom? Mas isso é assunto para a próxima aula. Na aula passada, nós estávamos falando nessa matéria História da Igreja sobre o Sagrado Império Romano, da união do Papa com Carlos Magno, Carlos o Grande, para combater os inimigos. Primeiro foi com Carlos Martelo, para combater o islamismo. E depois o neto dele se une também com o Papa. Então agora o Império Romano tem um exército à disposição do Papa. Muito bem. E a igreja do Oriente, lembra de Oriente, onde ficou o imperador em Constantinopla, porque o Império Romano Ocidental, ele caiu no V século. Agora o Papa, que está com a sede em Roma, tem o domínio
espiritual e o domínio material, temporal também. Já no Oriente, em Constantinopla, ainda nós temos o imperador, que vai ainda, o império, depois que cai o Império Ocidental, ele vai durar mais 1000 anos, veja bem. Mas o patriarca, que lá no Oriente, em Constantinopla, que fica na Turquia, hoje Istambul, o patriarca é subordinado, o imperador está acima dele. E já em Roma, o Papa tem os dois poderes, como eu disse, o poder religioso e o poder político, vamos dizer assim. Muito bem. Mas eles não. O patriarca, que lá não é chamado Papa, lá no Oriente, e o patriarca não aceita esse domínio do Papa, o Papa ser o primeiro dos 5 patriarcados. Lembra dos patriarcados? Alexandria, Jerusalém, Antioquia, Constantinopla e Roma. Tudo isso já foi ensinado. E quais eram essas divergências? Por exemplo, a Igreja do Oriente, ela não aceita imagens de escultura, estátuas de imagens, eles não aceitam. Eles só permitem quadros com a figura em alto relevo, mas são quadros. Então a imagem de escultura que foi assinada e aprovada pelo Papa no 8º século, que agora a Igreja Católica Apostólica Romana oficializou o uso de imagens de escultura a partir do 8º século, depois de Cristo, obviamente. Mas a Igreja do Oriente não aceitou. Ela permite só gravuras, quadros em alto relevo, ok? Muito bem. Uma outra questão é que a Igreja de Roma, na ceia, na comunhão, na Eucaristia, não aceita pão com fermento. Pode ver que a hóstia não tem fermento. Já a Igreja do Oriente acha que não tem problema. Pode ser qualquer pão para celebrar a ceia. Uma outra coisa também é o celibato. A Igreja do Ocidente, que tem como líder o Papa, não aceita que o padre se case. Para ser sacerdote, não pode se casar. Já do lado oriental, não tem problema. O padre pode se casar. Então, já uma diferença significativa. Mas o que levou à divisão? Olha que situação. No ano 1054 depois de Cristo, o Papa excomunga o patriarca de Constantinopla e o patriarca de Constantinopla excomunga o Papa. Por quê? Porque teve uma divergência teológica. Fora essas que eu já mencionei, a questão é o seguinte: a Igreja do Ocidente, na teologia, falava que o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. Usava o termo filioque, ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Já a Igreja do Oriente, que tem o patriarca de Constantinopla como líder, ensinava que não, que o Espírito Santo só procede do Pai. Então, em função desta divergência teológica, que para nós parece não ter muito significado hoje, mas na época tinha um grande significado, essa disputa teológica, então levou o patriarca, ou melhor, o Papa, que estava em Roma, mandar a excomunhão, excomungou o patriarca de Constantinopla, olha, colocou para fora da igreja, e da mesma forma, o patriarca de Constantinopla também excomungou o Papa, colocou para fora da igreja. Então elas romperam. Esse é o primeiro cisma, grande cisma do cristianismo. E isso aconteceu no ano 1054. Bom, daqui para frente, nós só vamos trabalhar com a Igreja Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, porque é dela que sai o movimento da Reforma com Martinho Lutero. Pouco nós vamos falar da Igreja Oriental. Agora veja que interessante, como a Igreja Oriental ela estava protegida pelo governo, pelo imperador, então ela não desenvolve muito, ela não cresceu muito. Já no Ocidente, como o Papa tinha que resolver todas as questões
espirituais e as questões materiais, então ele foi se desenvolvendo, porque até tem um império, ou melhor, um exército a seu favor. Lembra do que eu falei, o Sagrado Império Romano, com Carlos Magno e seus sucessores? Então a expansão foi muito maior. Por isso que hoje nós temos 1,5 bilhão de católicos romanos, liderados pelo Papa, e lá do lado oriental não chega a 300 milhões. Veja como é grande essa diferença, tá bom? Desenvolvimento da vida monástica. O que é isso? Veja, nós já aprendemos em aulas anteriores que Constantino liberou o culto cristão. Ele liberou a religião cristã, mas ele não proibiu o paganismo. Mas depois da morte dele, vieram outros imperadores e proibiram o paganismo. Ou seja, se uma pessoa estivesse praticando o culto pagão, corria o risco de morte. A pena era a pena capital para quem sacrificasse a ídolos. Então foi proibido o paganismo, a literatura pagã foi destruída e não funcionou. Por quê? Porque não houve conversão. As pessoas com medo de morrer, né? Medo, porque se pratica uma religião e se é encontrada praticando aquela religião, a pessoa sofre pena capital. Então todas viraram crentes, né? Quer dizer, passaram para o cristianismo por meio de uma canetada. Verdade é essa. Então a igreja física, ela ficou totalmente contaminada, porque as pessoas vieram para a igreja, mas não eram convertidas. E homens que tinham compromisso com Deus, que conheciam a Bíblia, viam aquela idolatria, nós já vimos aqui sobre o culto idólatra a Maria, aos santos, as imagens de esculturas, então ficaram escandalizados. E eles saíram das cidades, abandonaram as cidades e foram viver isolados, no deserto, em regiões isoladas, principalmente na região do Egito. E criaram ordens. Estas pessoas começam a desenvolver. Tem aquele que vive sozinho, até falamos sobre o Santo Antão, que é o fundador desse movimento, que viviam sozinhos, e aqueles que começaram a viver em grupos, né? Quer dizer, um coletivo. Então criaram ordens, segmentos nesta área. E o primeiro deles aí que eu quero mostrar para você é o São Bento. Olha aí que interessante. 529, que é da ordem dos beneditinos. Olha que interessante. Então constrói-se um mosteiro, né, um abrigo, e ali eles ficam meditando, orando, copiando texto, porque na época não tem imprensa ainda, tá certo? Depois, bem mais na frente, no milênio, né, no segundo, passando o primeiro milênio, tem a ordem de São Roberto e São Bernardo, 1098. Dá uma olhada aí, os cistercenses. Olha aí uma imagem deles aí. Tem também São Francisco, muito conhecido, São Francisco, 1209, Ordem dos Franciscanos. O São Domingos, 1215, Ordens dos Dominicanos. Ok? Então estas ordens, elas tinham por objetivo estudar a palavra de Deus, produzir hinos, letras sacras, copiar e evangelizar as pessoas que ainda não tinham acesso à palavra de Deus, tá certo? Bem, agora ocorre que estas ordens, elas trouxeram benefícios, mas também trouxeram males para a igreja. Olha, vamos ver primeiro os benefícios da vida monástica. Então olha aí na tela: centro de paz, hospitalidade, abrigo aos indefesos, agricultura, literatura, educação e missões. Tá vendo? Então, centro de paz, porque eles ficavam ali só meditando na palavra, só estudando, orando, jejuando. Os hospitais, as santas casas, vêm desta época aí.
Então olha que benefício um hospital. A pessoa era ferida, levava para o mosteiro, o guerreiro era ferido, levava para o mosteiro, eles cuidavam das pessoas. É daí que vem os hospitais modernos que nós temos hoje. Abrigo aos indefesos, né? A pessoa está sendo perseguida, fugia para o mosteiro e eles abrigavam, ajudavam a pessoa, livravam a pessoa da morte. Agricultura, por quê? Porque eles precisavam de alimento. Então ajudaram a desenvolver a agricultura para o seu sustento e aqueles também que estavam na região. Literatura, vasta literatura. Os manuscritos, são milhares de manuscritos do Novo Testamento, do Antigo, tudo manuscrito, escrito à mão, porque não tem imprensa ainda. A educação, olha que importante, né? As escolas, as universidades, elas surgem em função dos mosteiros. As grandes universidades da Europa. Então, olha que bênção. E missões, né? Grande trabalho missionário. É um trabalho muito bem feito, que levaram o Evangelho. Claro que não é perfeito, tem heresias, mas levaram o Evangelho para muitos povos. Isso aí não tem como negar, tá bom? Agora, e os males? E os males da vida monástica? Sabe que o homem, ele é falho. Então vamos ver os males agora? Olha aí, ó. Exaltação ao celibato, tá vendo? Porque vivia separado. Ou era um mosteiro, não, só homens, ou lá no convento, só mulheres. Então essa exaltação ao celibato não fez bem. Trouxe sérios problemas que a Igreja Católica enfrenta até hoje. Eu não vou entrar no mérito, mas você sabe do que eu estou falando. Efeitos sobre a vida social e nacional. Por quê? Os melhores homens da família ou das famílias da igreja abandonaram as cidades, abandonaram as famílias, a comunidade, e foram viver isolados. Então, quem perdeu a vida social? É como hoje, por exemplo, se o crente não é contra totalmente a política. Se nós, olha que situação, não, o crente não vai se envolver com política. Nós precisamos de bons políticos. Claro que ninguém aqui apoia corrupção, coisa errada que a gente vê, mas nós temos bons políticos, pessoas que temem a Deus, que estão prestando um relevante serviço para a sociedade. Então precisamos separar o joio do trigo. Então esse foi um mal que trouxe, né, o abandono da vida social e nacional. Quer dizer, o país perdeu com isso. Luxo e imoralidade. Então, o que acontece? As famílias, quando estavam para morrer, faziam testamentos e herdavam tudo para o mosteiro. Herdavam seus bens, deixavam. Então, os mosteiros que antes tinham aquela dificuldade, precisavam plantar, enfim, agora tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, esse luxo acaba levando também à imoralidade, né? Porque já não precisam trabalhar. E o homem não trabalha. Problema, né? Uma pessoa que não trabalha acaba se envolvendo com outras coisas. E contribuições extorquidas, quer dizer, eles forçavam as famílias de posse a herdar os seus bens para estas organizações, para estes mosteiros ou conventos, tá bom? Então estes são os males, né? Mas fazer o que? É da natureza humana. Nós temos defeitos e virtudes, todo ser humano tem. Então, se por um lado estas ordens trouxeram benefícios, que nós colhemos frutos até hoje, não tem como negar. Eu quero um grande exemplo aqui, são as universidades. Um outro exemplo, os hospitais. Então trouxeram até para a agricultura. Quem estuda esse assunto aí sabe do que eu estou falando, dá para entrar agora, mas já viu falar. E missões fizeram um trabalho gigantesco. E tem os males também, tá bom? Muito bem. Na próxima aula, nós já vamos começar a entender a reforma protestante. Ou antes da reforma, como tudo foi preparado, o cenário sendo preparado para a reforma protestante. Não vai perder a próxima aula. O início da reforma religiosa.
Então, uma coisa importante é que nessa época tudo era feito à mão, tudo era manuscrito. Então, as traduções, as cópias, todas feitas pelos monges, os estudiosos que viviam nos mosteiros. Lembra da aula passada, das benfeitorias, dos mosteiros, é que eles depois se transformam em universidades. As grandes universidades da Europa vêm dos mosteiros, os hospitais, tudo isso nós aprendemos na aula passada, tá? Bom, e estes homens, estudando a Bíblia, copiando, traduzindo, perceberam que a igreja estava totalmente fora das doutrinas fundamentais da fé cristã. São as heresias que estão aí na época pela tradição da igreja. A igreja deixa de lado as escrituras e começa a desenvolver doutrinas heréticas que não têm base, fundamentação bíblica. Um grupo interessante, olha aí na tela, os albigenses, de 1170, claro, depois de Cristo, ou chamados também os puritanos, eles começaram a distribuir cópias do Novo Testamento na região e começaram a falar abertamente, a pregar contra as heresias da Igreja Católica, a heresia do purgatório, transubstanciação. Nós vamos aprender o que é essa doutrina e a questão da indulgência. Tudo isso começaram a pregar contra, o que provocou a ira do Papa. O Papa ficou irado, pegou o seu exército e foi para a região e mandou dizimar os habitantes da região dos albigenses, independente se a pessoa estava a favor ou contra. Então, católico e reformador, todos foram dizimados, sem exceção. Olha que coisa terrível esse Papa ordenou. E nesse mesmo período, olha aí na tela, tem os valdenses. Então, o nome vem de Pedro Valdo. Ele era um comerciante, ele também começou a distribuir Novo Testamento, começou a pregar, a mostrar as heresias da Igreja Católica, e ele estava no sul da França. Então houve também perseguição da Igreja Católica, e eles fugiram e conseguiram viver no norte da França. Então lá eles formaram um grupo, uma comunidade, e sobreviveram à perseguição papal, tá bom? Bom, aí um outro período, olha aí na tela, o John Wycliffe, está escrito errado aí, o certo é o Wycliffe, ele é de 1324 a 1415, tá? Então ele foi uma referência na Inglaterra, ele começa a pregar na Inglaterra a palavra de Deus, mostrar também as falhas da igreja, traduziu o Novo Testamento para a língua inglesa. Olha que interessante o trabalho desse homem, muito usado por Deus. Também foi muito perseguido pela igreja, mas fez um grande trabalho. Quer ver um outro? O Jerônimo Savonarola. Olha aí, 1452 a 1498. Grande pregador. Diziam que ele parecia um grande profeta do Antigo Testamento. Também pregou abertamente sobre os erros do papado, da Igreja Católica, da administração, as heresias, enfim. E ele foi enforcado, porque é um pregador da Itália, foi enforcado por ordem, né? O Papa ordenou o seu martírio, morreu pela palavra de Deus. Então fiz aí uma citação de 4 grupos aí, ou homens tementes a Deus, que começam o embrião da reforma. Então veja, interessante ressaltar que neste período ainda não tem imprensa. A imprensa vai ser inventada por Gutenberg no século XV, o que já facilita mais a reforma. Mas a verdade é que as pessoas neste período começam a examinar, a perceber, surge uma luz, né? Começam a perceber que aquilo que a Igreja Católica está ensinando está totalmente fora do padrão bíblico, doutrinas que não têm respaldo bíblico. E estes homens, então, arriscam as suas vidas,
arriscam as suas vidas para defender a genuína palavra de Deus, e muitos vão pagar o preço com a própria vida. São martirizados pela própria igreja. Então veja, a igreja que deveria defender a palavra de Deus, agora ela está matando pessoas que defendem a palavra de Deus. Esta é a situação deste período. Então é o embrião da reforma protestante. Depois nós vamos aprender como surge o nome protestante, tá bom? Não vai perder a próxima aula. Então fica aí esta noção do início da reforma religiosa. Tem alguns aspectos da reforma que nós vamos desenvolver, mas não é hoje não, na próxima aula. Paramos na aula passada com o início, a pré-reforma. Os primeiros que começaram a perceber que alguma coisa estava errada com a igreja, que a igreja estava muito distante daquilo que ensina a palavra de Deus. E agora nós temos um fato novo, a queda de Constantinopla. Está lembrado que o império foi dividido com a administração de Constantino? Ele levou a capital de Roma para Constantinopla e o governo ficou lá e ele colocou outro imperador em Roma. Então nós tínhamos aprendido sobre o Império Oriental, com sede em Constantinopla, e o Império Ocidental, com sede em Roma. O Império Oriental nós chamamos também de Império Grego, Igreja Grega. Eles continuam lendo a Bíblia na língua grega, tem como oficial a língua grega, mas o Império Ocidental adota como oficial o latim. Lembra que eu ensinei que Jerônimo foi para a cidade de Belém a pedido do Papa e traduziu a Bíblia para o latim vulgar, que vem vulgata latina, vulgar não no sentido pejorativo como a gente entende hoje, vulgar no sentido de que era a língua comum do povo na época. Daí o nome Vulgata Latina, quer dizer, a língua que o povo falava. Então ele traduz a pedido do Papa a Bíblia para o latim, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica. No Concílio de Trento, em 1545, a Igreja Católica faz uma contra-reforma, faz uma frente contra a reforma protestante e oficializa a Vulgata Latina, a Bíblia que Jerônimo traduziu lá em Belém para o latim, como a Bíblia oficial da Igreja Católica, e esta Bíblia é até hoje o texto oficial da Igreja. Então nós temos a Igreja grega, comandada pelos patriarcas, que o líder está na cidade de Constantinopla, que é a capital do Império Oriental, e também Roma, como sede da Igreja Latina, só que o Império do lado romano, do lado ocidental, caiu em 476. Tanto é que houve um vácuo no poder, nós já aprendemos, e o Papa aproveitou. O povo pediu uma liderança nessa época, e ninguém melhor do que o líder religioso, o patriarca de Roma, que começa a levar o nome de Papa, o bispo de Roma, para assumir. Então ele assume tanto o domínio espiritual, que é o papel da igreja, mas também assume o domínio temporal, domínio material, assume como governante também. Tudo isso nós já aprendemos em aulas passadas, como surgiu o papado. Está lembrado disso aí? A história dos papas nós já aprendemos. Mas em 1453, veja, o Império Ocidental caiu em 476. Quase 1000 anos depois, durou quase 1000 anos o Império Oriental, mas ele caiu em 1453, foi conquistado pelos turcos. Os turcos conquistaram e da noite para o dia, a Catedral de Santa Sofia, Sagrada Sabedoria, transformou-se em uma mesquita. Eles transformaram a Catedral de Santa Sofia, bela catedral, onde o povo adorava, onde a Igreja Ortodoxa celebrava os seus cultos, da noite para o dia, foi transformada.
em uma mesquita, com a queda em 1453, numa virada de noite. Olha que coisa triste foi para o cristianismo. Muito bem. Mas neste período após o primeiro milênio até a reforma, nós temos lideranças, homens piedosos, estudiosos de destaque na igreja, porque não tem ainda a igreja evangélica, a igreja protestante. Isso começa depois de 1517 com Martinho Lutero. Mas mesmo naquela igreja mergulhada na idolatria, naquilo tudo que nós já aprendemos de errado que estava acontecendo, mesmo uma igreja distanciada da palavra, nós temos homens piedosos lá também. E um deles que eu quero mostrar para você é Anselmo. Olha aí na tela. Anselmo, de 1033 a 1109. Ele nasceu na Itália, ensinou em vários países, foi monge, abade, arcebispo, ou seja, chefe dos bispos, homem temente a Deus, grande estudioso da palavra. Então, um destaque, Abelardo. O Abelardo, olha aí, ele nasceu em 1079 e viveu até 1142. Também filósofo, teólogo, considerado fundador da Universidade de Paris. Olha, a mãe das universidades é chamada Universidade de Paris. Ele foi considerado o fundador, morreu no posto de abade. Tem também, olha aí na tela, o Bernardo. O Bernardo, ele é de 1090 a 1153, também foi abade, um homem muito temente a Deus. Vale a pena conhecer a vida dele. Depois você pode acessar um site de busca, tá bom? E por último, Tomás de Aquino, o mestre dos mestres, chamado de doutor universal, príncipe, ou doutor angélico, príncipe da escolástica. Depois nós vamos estudar o que é escolástica, tá bom? Tudo bem? Então estes homens, embora a igreja vivendo este período de trevas, Deus sempre teve homens piedosos, homens dedicados ao ensino da palavra, que foram até muitas vezes disciplinados, expulsos, mas que tentavam defender o ensino genuíno da palavra de Deus, tá bom? Na próxima aula nós já vamos entrar na Reforma Protestante com Martinho Lutero. Nós vamos aprender como se deu a Reforma Protestante, o porquê das 95 teses de Martinho Lutero. Nós colocamos 95 teses aqui na Bíblia Apologética, tá? Se você tem a sua aí, aqui tem um resumo da Reforma Protestante no apêndice e as 95 teses de Martinho Lutero. Mas esse assunto nós vamos tratar na próxima aula. Olha, não vai esquecer de pedir o material. Aproveita a oportunidade, visita o site. Eu vou só falar, entra, faz esse favor para mim. Faz esse favor, entra lá no nosso site, é www.cp.com.br, vê tudo que tem lá. Pode baixar, ler, fique à vontade. Tem mais de 400 matérias para você lá. E aí você entra na loja, vê o curso, analisa direitinho, vê os valores lá. Aí se você enviar um WhatsApp para mim, pelo WhatsApp, enviar uma mensagem, falar, olha, eu assisto às aulas, eu vi lá, eu quero aquele desconto que o pastor Antônio falou, que pode chegar a 50%. Aí nós vamos abençoar a sua vida, tá bom? O WhatsApp é 21 986 223266. 21 986 223266. Aproveita, dá um like aí, um joinha aí, divulgue para o pessoal. Quanto mais pessoas assistindo as aulas, mais pessoas aprendendo a palavra de Deus. Me ajudem, ok? Deus abençoe sua vida. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.